Peguei aqui a placa agora, essa nova aqui, que é 12x12, então é menos trabalho em relação a essa, que essa daqui era 10x15, aí tinha que cortar. Então, ela é até maior, né? Ó, se a gente for ver aqui, ó, lado a lado, ela é um pouco maior, mas a vantagem é que não vamos precisar cortar, ela já é um quadrado, né? Fazer esse corte aqui sobre a placa com fita crepe passado por cima, né? E depois fazer aquele esquema bacana ali, né? De tirar aqui o excesso, pintar e deixar secando bastante, né? Acabou de ser cortada, né? Aí eu destaquei aqui uma das trilhas já. Tá vendo? Eu passo ali, né, no corte, aí no corte a laser, ele recorta aqui, faz o contorno da trilha, aí depois é só eu ir puxando. Eu deixei meu estilete lá, né, então tá meio... Depois eu pego lá com calma. Como ficou muito segmentado aqui, realmente é meio chatinho puxar, atenção, trabalho com paciência, né? Mas eu separei uma aqui, ó, que nem essa. Que você vai lá, puxa aqui a trilha e pronto, ela aparece. Aí o que acontece? Verei se eu faço 4 placas dessa hoje assim, né? Depois que eu destaco tudo, eu vou passar spray aqui e deixar secando bastante tempo. Dessa vez não deu certo, né? Eu aqui é a segunda tentativa, né? O pior é que eu fiz logo as 4, né? Estão aqui, tá meio escuro porque a máquina tá ligada lá fora. É pra cachorrinha não ir lá. Esse aqui foi o primeiro, mas na hora de remover a máscara saiu muita tinta junto. Eu não sei o que deu errado dessa vez, na outra foi tão, né? Saiu perfeitinho. Aí eu tentei a segunda, também deu muito errado, dá pra ver aqui, ó, tem muita trilha que ia precisar ser reconstruída e tal aqui. Dá pra fazer manualmente? Dá. Se fosse uma só, perfeito, né? Faria, mas como, né, eu quero fazer 4 placas ou mais, eu decidi fazer assim. Como o molde de papel também não ficou muito legal, né? Porque quando eu solto aqui, eu tiro a fita, isso aqui vira tudo uma mola, né? Fica tudo saltado. Ia ser péssimo para poder fazer o stencil. Então, lá fora, vou tentar mostrar aqui. Por isso que tá meio escuro aqui dentro. Lá fora eu deixei a máquina de corte ali, ó. Eu vou fazer o stencil direto no MDF. Então ele vai ser rígido, né? Bem mais rígido do que o do papel. E é isso, e depois eu passar pelo spray. E o bom é que eu ganho pelo menos 1 hora, porque tava bem difícil tirar o... Por exemplo, né? Eu passava a fita, aí depois passava o corte aqui, né? Correto? Aí depois eu ia descascando aqui para poder fazer o... como se fosse o negativo, né? Porque então toda essa área aqui do cobre ficava com a fita e a parte que ficou preta aqui ficava tudo exposto. Para depois eu passar aqui, né, o spray, eu deixava secando, enquanto isso ia lá, fazia do outro, passava o spray novamente, aí fazia um outro. Nisso daí eu fiquei o dia inteiro ali para fazer, né, então... E sem falar realmente da cola que fica, você tira ali, né, por causa do calor, ele acaba deixando uma cola, e isso é terrível para na hora de correr. Ih, sai daí. A cachorrinha querendo espiar ali, né? Mas é perigoso. Você não pode olhar, filho. Atrapalhava na hora de corroer aqui, né? Então tinha que limpar com o maior cuidado do mundo. Parará. Então, eu vou fazer esse novo stencil de madeira. Que aí pelo menos eu ganho mais, como é? Repetir. Eu posso fazer mais repetições, porque é o caso de só eu posicionar aqui o molde e depois passar o spray por cima. E o spray tá no final, né? Torcer para que dê para fazer pelo menos 2 e depois eu compro mais spray. Pois é, mais uma falha. Eu acabei interrompendo ali o processo, porque, por exemplo, eu vi que essa parte aqui do meio caiu ali na mesa. E aqui do lado já tem uma trilha que ela ia se soltar, então já ia virar um buraco. Algumas peças aqui, ó, ficaram até que legais, mas devido à proximidade, né? Olha só, aqui tá bem com uma mão, não sei se vai dar pra mostrar legal, ó. Ficou bem maleável isso aqui, né? E o jeito é
E aproveitar ali, né, as plaquinhas que eu tenho ali, ó. Descasquei uma aqui com cuidado, né, até que tá dando pra ir aqui certinho. Farei com paciência mesmo e o que ficou acabou se partindo, refazer a mão aqui na caneta mesmo. E é isso. Eu peguei duas ali, né? E aqui está, gastei o último pozinho que restava do percloreto aqui, né? O que eu havia comprado no passado, né? Esquentei um pouco a água para acelerar o processo. Tá aqui ó, as trilhas, ó, tipo, passando assim, né? Vendo bem rapidão, nem dá para perceber, né? Que tinha trilha rompida. E é isso, né? Tá aqui já uns 15 minutinhos. Ficou esse vermelho telha aqui já, né? Sinal que tá corroendo. Eu tô colocando aqui, né? Aí de vez em quando eu chego aqui ó, e dou uma agitada, né? Que isso ajuda a acelerar um pouco o processo. Eu tô ali terminando de redesenhar as trilhas da segunda placa. Aí acho que eu vou almoçar e deixar a outra corroendo aqui bem lentamente mesmo. E é isso, porque senão fica muito tarde, né? Já são 12h22. São 2h12, ainda é a primeira placa, né? Vou levantar ela aqui, ó. Ela tá quase toda corroída já. Até almocei já, fui ali preparar o molde da furação, que é em papel mesmo. Como podemos ver, né, já está quase tudo corroído mesmo, né? Até aqui na câmera não dá para ver tão bem, mas está bem separadinho aqui os pontos que eu estou vendo. Mas aqui não tem muito problema, caso dê um curto é muito simples, a gente só pega o estilete, raspa ali, faz um risco, né? E realmente agora tem essas ilhas aqui. E ali, né, na máquina de corte, vamos ver, tá aqui, é o molde da furação. Eu ainda não melhorei o programa lá para ele converter legal para poder colocar as escritas, mas vamos simplificar por enquanto, deixar no modo tradicional. Qualquer coisa a gente escreve ali com a caneta. 2h46 a primeira placa ficou pronta, né? Então eu vou tentar fazer mais outra. Eu dei aquela conferida bem rápida aqui, né? No visual realmente capaz de ter sim alguns curtos, né? É difícil não ter. Mas aí, como é para os meus colegas, né? Vou passar a instrução para eles fazerem a divisão ali com estilete e como executar os testes e tudo certo, né? Ele ficou com essa faixa aqui ainda, né? De percloreto, mas de percloreto não, de cobre. É porque era aqui que estava a fita, né? É porque a gente sempre coloca alguma coisa para poder manusear lá, né? Dentro do baldinho, né? De percloreto. Então eu coloco uma fita assim, aí fica fácil de manusear, né? Eu tenho um ponto de apoio para puxar. E é isso, vou ali tentar fazer o próximo. E eu acho que é isso, não tem mais nada para eu mostrar no vídeo. Eu acho que esse daqui é o último take mesmo. É mais para meus colegas ficarem por dentro de como que é o processo de fazer a placa, né? Uma parte, porque a outra parte será em off, né? Mas eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal mesmo mostrando como utilizar o Potato CAD, né, e liberar o código, né, que por enquanto só eu que tenho. E ele agiliza muito, né, que fazer. Eu poderia colocar um módulo para ele transformar o 90 graus em 45, se possível, mas por enquanto tá assim. Um dia, se eu tiver com algum tempo, eu faço isso, mas eu não prometo, porque ele está funcionando, né, ele segue ali o que foi feito para fazer, então é o que importa. Fui.